Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Brito, você está no canal Zerando Livros. Bom pessoal, vamos para a aula hoje de radicais, tá? Então, primeiramente, radicais seria desse tipo aqui, ó, a raiz de n, tá? Como é que é igual a b? Isso acontece se, somente se o quê? B elevado a n vai ser igual a certo? Para n pertence aos naturais, tá bom? N tem que ser o quê? Maior ou maior igual a 2, tá bem? Então, para isso acontecer, pessoal, para isso aqui acontecer, tá? B tem que ser elevado a n. Por exemplo, tá? Exemplo aqui clássico, tá? Raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é 2. Por quê, pessoal? Por que acontece isso? Porque aqui não é 2, então 2 elevado ao quadrado é igual a 4, beleza? Então, isso é radical, tá? Agora, pessoal, temos que ter o quê? Cuidado, tá? Cuidado com algumas situações aí que acontece, tá bom? Por exemplo, raiz negativa, raiz quadrada negativa. Isso aqui não pertence aos reais, tá ok? Não pertence aos reais. Então, isso aqui é um cuidado especial que temos que ter, tá bom? Agora a gente vai falar o que? De propriedades, tá? Algumas propriedades de radicais. Então, propriedades. Então, a primeira propriedade aqui, pessoal, já falou anteriormente na parte de potência, quando eu tenho aqui raiz cúbica, por exemplo, de 2 ao quadrado. Como é que eu tiro isso da raiz? Como é que faz para tirar da raiz? Ora, pessoal, lembra o seguinte, ó, quem está aqui dentro, ó, quem está aqui dentro, ele vai para a parte de baixo aqui, ó. Quem está aqui na parte de dentro vai para a parte de cima e quem está na parte de fora aqui vai para a parte de baixo. É só lembrar da história do sol e da sombra. Por exemplo, quem está no sol aqui agora é o 3, então ele vai para a sombra. E quem está dentro da casinha aqui é o 2, ele vai para o sol. Beleza? Então, sabendo disso aqui, pessoal, não tem como a gente esquecer. Outra propriedade importante aqui, pessoal, é, por exemplo, se eu tiver dois números A e B, tá? Dentro do radical, eu posso escrever assim, ó. Eu posso desmembrar dessa forma aqui. Beleza? Tá? Então, para a gente começar a entender radical, vamos começar o quê? Comparando radicais, tá? Então, vamos colocar aqui comparando radicais. Como assim, professor? Como é que eu vou fazer para comparar radicais? Eu vou ter o quê? Colocar eles do mesmo índice, tá? Por exemplo, ó, como é que eu vou saber quem é maior? Raiz de 3, raiz de 7 e raiz de 11. Ora, pessoal, eu vou comparar, tá? Eu sei que, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá? E a raiz quadrada de 16, por exemplo, é igual a 4. Então, se eu sabendo disso aqui, eu posso escrever da seguinte maneira, para ver quem é maior desses três aqui, ó. Eu posso colocar assim, ó, raiz de 3, raiz de 7 e raiz de 11. Porque eu sei que, por exemplo, ó, eu vou colocar assim, ó, para vocês, ó, entenderem de melhor forma. Sei que a raiz de 2, ela é maior que a raiz de 3, a raiz de 7, ela é maior, né, que a raiz de 3, que é menor que a raiz de 9, que é menor que a raiz de 11, que é menor que a raiz de 16. Eu sei que esse cara aqui, ó, tá? Eu podia até colocar ainda aqui raiz de 3, aqui podia botar raiz de 4, tá? Dessa forma aqui, ó. Raiz de 11 e a raiz de 16. Esses caras aqui, ó, aqui eu sei que é 2, aqui eu sei que é 3 e aqui eu sei que é 4. Então, seguindo esse método aqui, eu não tenho como errar mais, né, para ver qual deles é o maior ali, beleza? Outra coisa importante, quando os radicais apresentam índices diferentes, como é que eu faço para colocar eles iguais? Por exemplo, ó, índices, tá? Índices diferentes. Como é que eu faço para colocar eles iguais? Por exemplo, raiz de 2 e raiz cúbica de 5. Como é que eu faço isso, pessoal? Ora, eu vou tentar colocar todos iguais. Primeiramente, aqui, ó, 2, aqui 2 é elevado a 1 sobre 2. E aqui o 5 é 5 elevado a 1 sobre 3. Ora, pessoal, eu vou colocar todos na mesmo índice, tá ok? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo nessa aqui. Vou multiplicar por quem? Por 1, certo? E aqui, pessoal, vou multiplicar por 1 também, tá ok? Então, de que maneira vai ficar aqui? Aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 1 sobre 6.
E aqui, pessoal, vai ficar o quê? 5 elevado a 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. Então vai ficar 2 elevado a 2 dividido por 6. Certo? E aí, aliás, isso aqui é 3, né? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Voltando para dentro do radical, vai ficar de que maneira? Aqui vai ficar, ó, vai ficar 2 elevado a raiz sexta, né, de 2 ao cubo. E aqui vai ficar raiz sexta de 5 ao quadrado, que é 25. Então, agora tentando ver quem é maior, por exemplo, comparar quem é maior, quem não é. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar raiz sexta de 8 e aqui vai ficar raiz sexta de 25. E aí, pessoal, de forma tranquila, quem é maior, 8 ou 25? 25, né? Então, esse cara aqui é maior que esse. Beleza? Então, a gente pode fazer essa comparação de radicais. Eu vou trocar de folha aqui para a gente continuar a nossa aula aqui de radicais. Então agora, pessoal, eu vou falar de radicais semelhantes. Então, ou seja, quando tenho radicais iguais, né? Vou separar aqui a folha. Então vamos lá. Radicais semelhantes, tá? Ou iguais. Semelhantes, tá? Então, dois ou mais radicais são ditos semelhantes quando apresentam o quê? O mesmo índice, né? O mesmo radicando, tá? Então, mesmo índice, mesmo radicando. Exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz cúbica de A, B ao quadrado, e a raiz cúbica de A ao quadrado B. Ora, pessoal, aqui dentro são números que completamente diferentes, tá? São diferentes ali, então o que nós temos que fazer? Não são semelhantes, tá? Pois os radicandos são diferentes, tá ok? Tem aqui, ó, dois números aqui dentro, ó, eles são o quê? São diferentes, tá ok? Por quê? Porque aqui dentro, né, esse número aqui dentro que a gente chama de radicando, ele que o quê? São diferentes, tá? Seriam iguais se fosse o seguinte, ó, se fosse a b ao quadrado, raiz cúbica, né? E aqui raiz cúbica de a b ao quadrado. Não são, então eles são iguais. Aqui nesse caso, eles são o quê? São diferentes. Beleza, pessoal? Então, a gente já sabe agora para fazer comparações, né, de dois radicais semelhantes ou iguais, né? Agora, pessoal, vou falar o que? Sobre simplificação de radicais, tá? Simplificação de radicais. Como que eu faço isso? Ora, por exemplo, assim, ó, nós temos assim, ó, raiz sexta de A ao cubo. Como é que eu faço para simplificar isso, pessoal? Mais uma vez, eu lembro, né, da situação do Sol. Quem tá no Sol aqui, pessoal, é o 6, então ele vai para a sombra. E quem está aqui na sombra vai para o Sol. E aí eu simplifico 6 por 3, dividido por 3 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 1 sobre 2. Logo, isso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de A. Beleza? Então, isso é muito importante. Nós temos que ter o quê? Cuidado com algumas situações, tá certo? Por exemplo, raiz cúbica de AB ao cubo. Quando eu tenho uma situação dessa, pessoal, eu posso desmembrar aqui, ó, ficar raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B ao cubo. Esse cara aqui eu posso simplificar, mas aqui não, ó, aqui vai se manter. Então, ou seja, vai ficar B que multiplica quem? Raiz cúbica de A, certo? Então, cuidado com isso. Outra coisa, pessoal, muito comum que a gente vê esse erro aqui, né? Muito comum, por exemplo, A ao cubo mais ou menos B ao cubo, raiz cúbica de 3. Muita gente boa faz isso aqui, ó, fica A mais B. Pessoal, isso não existe, isso aqui não é verdade, tá ok? Isso não é verdade. Tá ok? Isso aqui é diferente, beleza? Então, cuidado com essas situações aí que nós estamos apresentando aqui, tá certo? E outra coisa, introdução de um fator no radical. Por exemplo, vou botar aqui, ó, introdução
de um fator no radical. Como que eu faço isso para colocar um fator no radical? Por exemplo, nós temos a ao quadrado raiz cúbica de b. Como é que eu faço para colocar esse cara aqui dentro? Pessoal, nada mais é, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar ele, é como se eu tivesse feito uma simplificação, tá certo? Eu simplifiquei radicais, então, ou seja, ele vai entrar aqui dentro de forma que ele saia e fique dessa forma aqui, ó, ao quadrado, tá ok? Então vai ser o quê, ó? Como se fosse assim, ó, raiz cúbica. Aqui ó, não era 2, então ele entrou o quê? Eu multipliquei ele por... Ficou o quê? A sexta, né? Vezes B. Por quê? Voltando aqui a separação, vai ficar o quê? Raiz cúbica de A sexta vezes raiz cúbica de B. E aí, pessoal, lembrando aqui, ó, nessa simplificação aqui que nós fizemos, é o quê? A elevado a 6 dividido por 3 vezes raiz cúbica de B. Ora, 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Então, ou seja, nada mais é, para eu voltar aqui, é como se eu tivesse feito uma multiplicação, certo? Eu vou multiplicar o quê? Esse 2 com esse cara aqui, para poder verificar quem era ele aqui dentro do radical. Beleza? Tá certo? Então, isso é muito importante, pessoal, muito importante. Outra situação que nós temos que ter bastante cuidado aqui, cuidado que eu volto a repetir de novo, é assim, ó, quando eu tenho raiz cúbica de A, isso ao quadrado, pessoal. Nada mais é, pessoal, aqui ó, eu vou transformar ele, né? A gente já viu que é A elevado a 1/3 e o 2 está aqui fora. Ou seja, então na verdade é esse 1/3 vezes 2. É A elevado a 2/3. Que voltando para o radical, fica o quê? Fica raiz cúbica de A ao quadrado. Beleza? Isso é muito importante, essas situações de radical. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? As questões de treinamento, pessoal. Para a gente poder finalizar a nossa aula de radicais, tá ok? Então vamos lá então. Primeira questão é, vamos colocar aqui, simplifique. Então tá aí, pessoal, raiz sexta de 27. Bom, pessoal, bem tranquilo, tá? Então como é que eu vou simplificar isso aí? Então, o 27 nada mais é que é o quê? É o 3 ao cubo, tá ok? 3 ao cubo. E eu vou colocar, deixar o 6 ali, tá certo? E eu vou tirar do radical. Então vai ficar o quê? 3 elevado a 3 dividido por 6. 3 dividido por 6, simplificando em cima embaixo por 3, vai ficar o quê? 3 elevado a 1 sobre 2. Tá ok? Que nada mais é que a raiz quadrada de 3. Beleza? E agora, pessoal, a letra B. Como é que eu vou descobrir a letra B? 0,008 raiz cúbica disso. Então vai ser o quê? Na verdade é o 8 dividido por quem? Tem 3 números após a vírgula, então é 1000. Tá ok? Raiz cúbica disso. E usando a propriedade de potência, a gente já viu que o 8, na verdade, vou separar aqui, ó, vai ficar a raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 1000. O que é o 8, pessoal? O 8 é 2 ao cubo. Certo? E o 1000? O 1000, pessoal, é o 10 ao cubo. E aí eu simplifico. Fico com 2 fora do radical. Fico com 10 fora do radical. Simplificando por cima e embaixo por 2. Vai ficar 1/5. Beleza? Letra número 2. Efetua as operações. Então, temos aqui raiz quadrada disso dividido pela raiz quadrada disso. Ora, pessoal, de forma tranquila. Primeiro eu vou simplificar o que está aqui dentro. Tá certo? Então, vai ficar o que aqui? Ó? 2x que multiplica x ao quadrado, porque vai voltar aqui 2x ao quadrado, menos quanto? Menos y. E embaixo eu vou deixar x mais y, que eu não tenho como simplificar. Certo? Dividido. E aqui eu vou deixar como está. Na verdade aqui é menos, tá? Aqui é menos. Então vai ficar x dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá ok? Vou fazer daqui do outro lado aqui. Então aqui, pessoal, divisão de radicais, tá ok? Divisão de radicais. Como é que eu faço para fazer? Como é que eu faço isso, pessoal? Então eu vou manter a primeira, tá? Eu vou juntar tudo agora num só, para ficar tranquilo. Primeiro vamos dividir aí. Vamos colocar aqui, então vai ser 2x que multiplica x menos y, tá ok? Agora eu vou desmembrar aqui, tá? Bem tranquilo. X mais y dividido por raiz de x dividido pela raiz de x ao quadrado menos y ao quadrado, tá certo? Então, divisão de frações, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar o quê? Então, vai ficar
2x, que multiplica x menos y, radical aqui, dividido por x mais y. E aqui, pessoal, eu vou fazer a troca. Vai ficar o que aqui, pessoal? Vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido pela raiz de x. E ainda vou abrir mais aqui, pessoal. Vou abrir mais. Eu vou colocar raiz de 2x, que multiplica raiz de x menos y, embaixo x mais y, tá ok? Que multiplica. Aqui eu vou abrir também, tá ok? Produto notável, então vai ser x mais y, que multiplica x menos y. Tudo isso dividido pela raiz de x. Ora, pessoal, já vou simplificar aqui para a gente não perder tempo aqui. Vou simplificar ainda não dá ainda, tá? Eu vou desmembrar mais ainda aqui. Então vai ficar o quê? 2 vezes, tá? 2 vezes. Eu vou botar raiz de 2, que multiplica raiz de x, que multiplica x menos y. E aqui eu vou deixar x mais y. Aqui eu vou abrir. Vou colocar x mais y, que multiplica x menos y. Tudo isso dividido por raiz de x. Agora sim, eu vou simplificar. Então, vou simplificar esse cara com esse cara aqui. Esse cara com esse cara aqui. O que que ficamos? Ficamos com raiz quadrada. Raiz quadrada, né? De 2, que multiplica esse vezes esse. Vai dar o quê? X menos y ao quadrado aqui, ó. Tá certo? Juntei os dois aqui. Eu corto esse quadrado com esse quadrado, vai ficar o que? Nada mais, vai ficar x menos y, que multiplica a raiz de 2. Tá aí, então, a nossa questão número 2, tá ok? E agora, vou trocar de folha aqui. Vamos à questão número 3. Então, as propriedades são muito importantes, pessoal, para a gente poder resolver nossas questões, tá ok? Então, a multiplicação aí, ó. Raiz quadrada de 3 mais raiz de 3 multiplica raiz quadrada de 3 menos raiz de 3 vezes 6. Então aqui eu já vou juntar aqui os dois, tá certo? Vou juntar aqui. Então vai ficar raizona de quem? De 3 mais raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3. Certo? Vezes a raiz de 6. Aqui é muito notável, né, pessoal? Acabamos de ver agora aqui, vai ficar o quê? 3 ao quadrado vai dar 9 menos 3, certo? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, vai dar 3. Vezes a raiz de 6. Ora, pessoal, aqui vai dar o quê? Raiz de 6 vezes a raiz de 6, que nada mais é que a raiz de 36, que é igual a 6. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho de radical duplo, tá? Como é que seria um radical duplo, pessoal? Como que eu faço isso, radical duplo? Nada mais é que eu tenho, por exemplo, assim, ó, A mais ou menos raiz de B, tá ok? Isso é radical duplo. Sendo que, como é que eu resolvo isso, pessoal? Como é que eu faço para resolver isso? Eu vou chamar um C, tá? Que vai ser o quê? Raiz quadrada de A ao quadrado menos B, tá ok? E aí, como é que ficaria? Ficaria raiz de mais ou menos raiz de B, vai ficar o quê? Vai ficar A mais C dividido por 2, tá ok? Mais ou menos A menos C, raiz quadrada de A menos C dividido por 2. Beleza? Isso é radical duplo, tá certo? E aí eu vou colocar um exemplo para a gente poder resolver essa parte de radical duplo. Ele fala que transformando o radical, né? 6 mais 2 raiz de 5. Inclusive essa questão foi questão de concurso, tá? Na soma de dois radicais simples, né? Na soma de dois radicais simples, de raiz de x mais y, certo? Eu quero calcular x mais y. Primeiramente, pessoal, nós temos um radical duplo, então vamos aqui aplicar a fórmula, certo? Então, esse cara aqui, ó, vai voltar para dentro. Vai ser o que então aqui? Vai ser raiz de 6. Reparem que aqui é 2, né? E aqui é o quadrado. Então, ou seja, vai ter que ser o quê? Para sair aqui para fora, vai como se fosse 4, né, pessoal? Porque, ou seja, raiz de 4 dá 2. Então, vai ser 4 vezes 5. Tá certo? Nada mais é que quem? Isso aqui é 6 mais raiz de 20. Então, ou seja, eu tenho o quê? Um radical duplo, tá certo? E eu quero transformar ele em raiz de x mais raiz de y, tá? Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou chamar um c aqui, né? Aplicando a fórmula, então vai ser o quê? 6 ao quadrado, que é o a ao quadrado ali, 36,
certo? Menos o b, que é 20. E sempre, pessoal, vai dar certo. Então vai ser o quê? 36 menos 20 vai dar raiz de 16, que nada mais é que quanto? Que é 4, certo? Então, ou seja, para eu transformar aqui e abrir em dois radicais, como é que vai ficar? Vai ficar 6 mais 20, né? Raiz quadrada de 6 mais raiz de 20 é igual a, aqui ó, a mais c, ou seja, 6 mais 4 dividido por 2. Aqui, como é mais, vai ser mais, certo? Vai ser mais que 6 menos 4 dividido por 2. Então aqui vai ficar a raiz de quanto? Vai ficar 6 mais 4 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, raiz de 5. E aqui, pessoal, vai ficar o quê? 4 menos 6 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, ou seja, pessoal, então eu descobri que abrindo esse cara aqui, jogando ele raiz de x, raiz de y, vai ser o quê? O meu papel do x vai ser o 5 e o meu papel do y é 6, porque desculpa, meu papel do y é y. Do y é 1. Então, ou seja, x mais y vai dar quanto? Vai dar 5 mais 1, vai dar 6, né? Porque quem faz o papel da raiz de x é a raiz de 5. E quem faz o papel da raiz de y é a raiz de 1, que é 1. Então, logo, x mais y vai ser quanto? 5 mais 1, que é igual a 6. Beleza, pessoal? Então, falamos um pouquinho para vocês sobre radicais. Uma pincelada rápida, tá certo? Espero que tenham gostado. Forte abraço e até a próxima aula.